hormônio masculino circulante, a próstata cresce por esse motivo. E por último, câncer. Uma coisa importante, Frei, é não fazer comparações ou achar que porque não tem sintomas, a coisa é benigna. Ou porque tem muito sintoma, provavelmente é um câncer. Não tem nenhuma relação entre gravidade, ou seja, possibilidade de câncer e sintomas. Doutor, tem uma pergunta aqui, de Campinas. A nossa amiga Regina Fátima Gregório Penteado. Boa noite, dona Regina. Muito obrigado por participar aqui do Vida e Saúde, por encaminhar a sua pergunta. Que Deus abençoe a senhora e a sua família, viu? Ela que é de Campinas, a Regina, ela fala que seu marido, o Vademir, fez exames de próstata e não foi detectado nada, graças a Deus. Mas está urinando muito devagar, lentamente. Isso é algum indício de câncer de próstata? Pergunta a nossa amiga Regina. Até mesmo, vamos reforçar, doutor, talvez alguns sintomas. Ela fala que urinar devagar é um dos sintomas? Não existe nenhuma relação entre sintoma e probabilidade de câncer. Provavelmente o senhor Vademir precisaria saber exatamente a idade dele, mas deve estar numa faixa etária em que a próstata começa a crescer, que é depois dos 40, 45 anos. E como ela está englobando o canal, à medida que ela cresce, ela começa a estrangular um pouco o canal. E esse estrangulamento leva o paciente a urinar mais vezes, mais frequentemente, ou com uma certa dificuldade. Acordar à noite, às vezes ele tem aquela sensação de que vai urinar, ele tem que sair correndo, nós chamamos urgência miccional. Isso tudo é causado pelo crescimento da próstata. E muitas vezes é uma condição benigna e com tratamento relativamente fácil. Ô, doutor Birajara, um dos exames que se faz é o famoso PSA, né? Um exame de sangue, uma coleta de sangue específico, né? É específico, e ele aponta depois o resultado, um valor numérico, né? Um valor numérico que se mede. Abaixo, dentro daquele valor está tudo ok. Acima desse valor é um sinal de alerta, que pode ser uma prostatite, enfim. Por que é medido por que o sangue dá essa informação? Porque a próstata ela libera algum tipo de enzima, eu vou chamar de enzima, no sangue para que seja detectado que a próstata está com problema? Como é que é? Essa substância, o PSA, que é uma sigla inglesa, é o antígeno específico da próstata. É uma proteína produzida pela próstata e, por algum motivo, essa proteína cai na circulação. Okay. Existem várias... Eu chamei de enzima, mas é uma proteína. É uma proteína, mas basicamente é uma proteína produzida pela próstata. Okay. Quando essa proteína, quando a próstata cresce, ou existem várias condições que essa proteína pode cair na circulação. Por exemplo, se o indivíduo tiver uma inflamação na próstata, o PSA aumenta muito, porque cai muito na circulação. Mas, basicamente, se nós afastarmos, por exemplo, inflamação, se nós considerarmos o tamanho da próstata, se o PSA estiver acima de um patamar esperado para aquela faixa etária, pode o paciente estar com câncer prostático. Uma coisa interessante, Frei, é que até pouco tempo atrás nós tínhamos esse limite que era acima do qual era suspeito, abaixo do qual não era suspeito. Esse limite caiu por terra. Nós consideramos 4 de PSA. Hoje em dia não é mais assim. Nós fazemos uma medição e começamos a avaliar caso a caso. Nós sabemos a população masculina naquela faixa etária que PSA ele tem em média. Por exemplo, homens entre 40 e 50 anos, a média do PSA é 0,7, por exemplo. Se este homem, ou um homem de 46 anos, ele tiver um PSA de 1,5, a chance dele ter ou desenvolver câncer é 10 vezes maior do que se ele tivesse 0,7. Então, é interessante a gente imaginar que a gente tem que sempre detectar e fazer fazendo uma comparação entre o PSA, o tamanho da próstata e a idade. E é assim que a gente raciocina hoje. Então, muitas vezes, nós vamos biopsiar um homem que tinha um PSA aos 43, PSA de 1, aos 50 o PSA foi para 2 e aos 54 foi para 3,2 e não chegou a 4. Esse paciente deve ser biopsiado, por exemplo, porque o PSA está subindo progressivamente. Doutor Birajara, existem alguns fatores externos, por exemplo, assim, que propiciam, digamos assim, o aparecimento de um tumor, de uma prostatite, enfim, na próstata, por exemplo, eu estou lembrando agora bebida, cigarro, tipo de alimentação, enfim, facilita, proporciona, ajuda
a construir, a aparecer um câncer de próstata? Não? Frei, essa pergunta é muito importante e sempre é feita pelos nossos pacientes, os homens que se interessam em prevenir, ter esse problema, se prevenir quanto aos problemas prostáticos. O que nós sabemos é o seguinte, existem algumas coisas que estão vinculadas a câncer prostático. Por exemplo, carne gordurosa. A carne vermelha gordurosa, ingerida frequentemente, leva mais a câncer. Por exemplo, no Brasil, os maiores gordurosa. Os maiores índices de câncer de próstata estão no sul, no Rio Grande do Sul, porque provavelmente come-se mais carne gordurosa. Carne mal passada, aquela carne avermelhada, isso não tem nada a ver? Não, é mais carne... carne gordura. Carne animal, carne de vaca e com mais gordura. Provavelmente, acha-se que, porque provavelmente nessa carne tem mais hormônio, e o hormônio pode estimular o crescimento das células cancerígenas na próstata. Então, isso já é uma coisa sabida. Existem algumas outras coisas que se tenta comparar ou ver se existe algum dado que leve a câncer prostático. Não parece que o álcool leve a câncer de próstata, obviamente nós estamos falando em ingestão moderada. Parece que o fumo tem alguma coisa a ver com câncer de próstata, e existem coisas que protegem contra o câncer de próstata. Por exemplo, indivíduo que ingere muito cereais, hortaliças, vegetais, frutas vermelhas, a melancia, o tomate tem muito uma substância chamada licopeno, que é um caroteno que teoricamente protege contra o câncer de próstata. Então nós fazemos essa orientação. Primeiro que é um estilo de vida saudável, emagrecer, fazer esporte, isso é bom para tudo, inclusive para câncer de próstata. Evitar carne gordurosa e ingestão e aí fazer ingestão dessas substâncias, desses alimentos que eu falei. Agora, doutor, eu aprendi que o tomate tem essa substância, o licopeno, né? Mas um dia me fizeram a pergunta, eu sempre incentivo, olha, come bastante tomate, para nós os homens é importante, mas é bom comer o tomate, a carne do tomate, junto com a pele, a semente junto, ou é o tomate como um fruto como um todo? A pesquisa foi feita, Frei, e o que se viu foi o seguinte, o molho de tomate. Existem regiões... mais concentrado? Aquele molho que é feito, que se faz para pizza, por exemplo. Okay. Né? Você coloca o molho com óleo, né? Então, o caroteno, no caso o licopeno, com a vitamina E que tem no azeite, por exemplo. Quando se junta isso, o efeito é maior. Existem regiões na Itália que têm baixíssimos índices de câncer de próstata, provavelmente por ingestão do molho do tomate. Então, o mais aconselhável é o molho de tomate. Ou então, existem medicamentos à base de licopeno. Ô, doutor, aquelas pessoas que você falou assim, praticar esporte, emagrecer, faz bem, etc., uma alimentação saudável, aquelas pessoas assim, pelo próprio movimento do esporte, que são os ciclistas, né? Então, porque tem que pedalar aquelas bicicletas super fininhas, etc., etc. Praticante de ciclismo, ele tem que ter um cuidado especial, como é que é? Não, o esporte de maneira geral, só faz bem, inclusive para a possibilidade de câncer de próstata. Existe uma influência de alguns esportes no aumento do PSA. Não são esportes de maneira geral, mas o ciclismo praticado como esporte, como competição, pode aumentar o PSA. Por quê? Porque no selim, onde o indivíduo senta, ele fica muito encostado à próstata. E existe uma pressão em cima da próstata, porque é bem naquela região que fica a próstata. Uhum. Então, esses indivíduos que fazem esse tipo de esporte, assim como competição, fazem grandes percursos, podem ter aumento de PSA, mas não está provado que eles têm mais câncer. Eles podem ter inflamações prostáticas pelo contato do selim na próstata, mas não está provado que tem mais câncer prostático. Doutor Wijara, o senhor já sentiu saudades? Já? Muito. Muito, né? Então nós vamos agora lá para Saudades. Saudades é uma cidade de Santa Catarina e quem está representando a cidade de Saudades é a nossa amiga Julita Paulina Kenkos. Dona Julita, Deus abençoe, um beijo para a senhora. Muito obrigado pela participação. Cidade de Saudades, aí Santa Catarina. Existe algum alimento ou remédio que pode provocar o câncer de próstata? A alimentação que ingerimos hoje e que está provocando tanto câncer nas pessoas, antigamente não se ouvia falar de tumores. Hoje a doença que mais se fala é câncer. Algum alimento ou remédio que pode provocar? Pergunta a nossa amiga Julita de Saudades. Né? Dona Julita, eu acho que a senhora tem razão. O nosso
nosso dia a dia,